Olá, pessoal, bom dia! Que alegria estar com vocês, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Sempre tudo bem. Estamos aqui mais uma vez para darmos início a mais uma aulinha, uma pequena videoaula sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí, já estão com os evangelinhos em mãos? Vamos lá, vamos procurar então, né? É o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ver o item 8, a virtude. Vamos lá, vamos começar a nossa leitura com bastante atenção e calma. E diz assim: a virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, o homem bom, não é? Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto. Essas são as qualidades do homem virtuoso. Quando fala homem, está falando ser humano, tá? Homem e mulher. Infelizmente, muitas vezes elas são acompanhadas de pequenas falhas morais. Ninguém é totalmente perfeito aqui, né? Que as desmerecem e as enfraquecem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, visto que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que possui o vício mais contrário, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos de descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars, Vianney, né, João Batista Vianney, era virtuoso. E muitos outros, poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmos. É para a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É para essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que vos convido a consagrar-vos. Mas afastai de vossos corações todo orgulho, vaidade e amor próprio, que desvalorizam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se apresenta como modelo e gaba as suas próprias qualidades para todos os ouvidos complacentes. Essa virtude, que assim se ostenta, muitas vezes esconde uma infinidade de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, assim procedendo, todo o mérito efetivo que possa ter. O que direi, porém, daquele cujo único valor é o de parecer o que realmente não é? Devo admitir que o homem faz o bem, sinta no fundo do seu coração uma satisfação íntima,
mas desde que essa satisfação se exteriorize para receber elogios, ele degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis jamais a semelhante tolice. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi: mais vale menos virtude com modéstia do que muita com orgulho. É pelo orgulho que as humanidades sucessivas têm se perdido. É pela humildade que um dia elas deverão se redimir. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, em Paris, 1863. Agora nós vamos fechar os nossos olhinhos para fazer a nossa prece antes de darmos início à nossa conversa sobre o Evangelho. Pedindo ao nosso Mestre Jesus Cristo, a espiritualidade benfeitora, que levem a Deus nosso Pai os nossos pedidos por paz, por harmonia, por tranquilidade, por saúde. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e permita que de nossa parte possamos dar por iniciado a mais uma aula do Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então, meus amores, a tia leu aqui um comentário, uma comunicação do espírito François Nicolas Madeleine, falando para nós sobre virtude, né? Olha, vamos guardar as letrinhas, V-I-R-T U D E, virtude, né? O que é uma virtude? O que é virtude? Virtude, diz aqui no Evangelho, é o conjunto das qualidades essenciais que constituem uma pessoa de bem. Né? E como que nós podemos ser uma pessoa de bem se ainda não somos perfeitos? Vamos pensar um pouco sobre isso? É preciso ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio. É preciso ser modesto. Vocês sabem o que é ser modesto? Porque muitas vezes a gente até faz algumas coisas, mas a gente quer que as pessoas saibam o que a gente faz, né? A pessoa verdadeiramente virtuosa, ela não precisa de aplausos, ela não precisa de confete. Ao contrário, ela se cala o máximo possível sobre todo o bem que ela possa vir a fazer. Isso é importante, porque é trabalhar a humildade. Porque todos nós trazemos ainda muitas dificuldades, né? Então nós vamos trabalhando coisas boas para que as coisas boas diminuam, combatam as coisas ruins, né? Nós estamos aqui para consertar os nossos defeitos, não estamos? Todos nós, né? Nós estamos aqui para nos tornarmos pessoas boas. E isso é desenvolver virtudes. As coisas boas que nós já fazemos, ou que, se Deus quiser, vamos conseguir pelo nosso próprio esforço fazer, são virtudes que vamos conquistar, né? Porque nós não somos perfeitos ainda. O homem mais virtuoso, a pessoa que tem muitas virtudes, é chamada de pessoa virtuosa. A pessoa mais virtuosa que já esteve nesse planeta foi o nosso mestre Jesus Cristo.
E vocês observem aqui no desenho Jesus e as crianças. Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, as crianças de todos os lugares, né? Jesus era humilde, andava pelos campos, pelos caminhos, cuidava das flores, dos passarinhos, curava as pessoas, falava de Deus, falava de amor, falava de humildade. Jesus, um ser de perfeição. Mas nós aqui ainda não somos como ele. Nós estamos buscando aprender, através do Evangelho, os ensinamentos dele, para um dia sermos perfeitos também, né? E enquanto isso, a gente precisa identificar o que a gente tem de ruim, o que a gente traz de dificuldade, melhor dizendo, porque é muito chato, né? É muito chato, como diz aquela música, por exemplo, né? Tem uma música que vocês já devem ter ouvido até na evangelização mesmo, e as florzinhas não vão cantar porque elas não têm uma voz muito bonita, mas elas vão recitar para vocês. Essa é a florzinha 1 e essa é a florzinha 2. Margaridinha e Rosinha. Vocês se lembram dela? Então, Margaridinha diz assim: é muito chato uma pessoa que só vive reclamando, que só vive criticando. A outra ouviu e respondeu: pensando nisso, eu penso em mim e faço força para deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo ou então fazer fofoca. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força para deixar de ser assim. Ninguém suporta o egoísta que não divide seus brinquedos com ninguém. Pensando nisso, eu penso em mim e faço força para deixar de ser assim. Oh, que bom! Nós duas estamos nos esforçando para ficarmos com mais virtudes, sermos também pessoas virtuosas. Nós somos flores, mas as flores é para lembrar das pessoas, pessoas virtuosas, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, deixando de ser egoísta, deixando de contar para os outros tudo que houve, deixando de julgar, não é? É assim que a gente faz para ir se melhorando devagarinho, devagarinho, né? Devagarinho se vai ao longe e é importante a gente pensar nisso. A virtude, nós que estudamos o Espiritismo, né? A gente aprende isso. Nós aprendemos isso nas salinhas de evangelização, nos livrinhos que a gente lê, no nosso querido Evangelho. E a virtude é para ser compreendida e ser praticada. Por exemplo, a gente sabe que fofoca não é uma coisa boa. Então, quando alguém chegar perto de nós para falar da vida do outro, a gente não precisa chegar para a pessoa e falar: olha, sai de perto de mim porque você é um fofoqueiro. Não, a gente precisa usar da caridade, porque a maior virtude é a caridade. Então, o que a gente deve fazer? Vamos pensar. O que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa fofoqueira? A gente pode, se a gente também não for fofoqueiro, a gente pode mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Aí, se todas as vezes que a pessoa chegar perto de nós,
para contar uma fofoca, nós mudarmos de assunto, essa pessoa vai parar e vai pensar um pouco, né? Então, isso também é caridade. É muito chato quando uma pessoa vive criticando os outros, reclamando de tudo. Por quê? Porque a pessoa que olha os defeitos do outro, ela está perdendo o tempo de olhar os defeitos dela, né? Então a gente tem que fazer um esforço também para deixar de ser assim. É muito feio viver mentindo, ficar fingindo. A gente também tem que pensar e fazer um esforço para deixar de ser assim. Por quê? Porque às vezes a gente nem percebe e quando vê está fingindo uma dor no pé, fingindo uma dor de barriga para não ir para a evangelização, né? Quantos de nós, quantas vezes já fizemos isso? Mas não é para fazer mais. Não é isso? Não é para fazer mais. Titia vai contar a história para vocês. Hoje não tem bonequinhos. De um dos personagens que seriam personagens se tivesse bonequinho, mas de um espírito que existe, que é o chamado de Cura d'Ars, que é Jean-Baptiste Vianney. Ele era um padre na França, na região de Ars, por isso ele é chamado de Cura d'Ars. Cura é um título que se dá a alguma categoria de padres, vamos dizer assim, da Igreja Católica. E ele vivia na região de Ars, que é uma região, ainda é, né, mas na época que ele viveu, no século XVIII ou XIX, eu não me lembro bem, era muito humilde, com muitas dificuldades. Para vocês terem uma ideia, não tinha nem médico na região. E quando as pessoas ficavam doentes, elas pediam para chamar o padre Jean-Baptiste Vianney para orar, para rezar com elas. E muitas dessas pessoas, a fé era tão grande, a fé da pessoa, junto com a fé e o magnetismo de Vianney, essas pessoas se curavam. Então, Jean-Baptiste Vianney, assim como São Vicente de Paulo e tantos outros, eram pessoas que faziam a caridade e fazem hoje como espírito, continuam fazendo a caridade. São espíritos altamente virtuosos também. Né? Titia deu o exemplo de Jesus aqui, mas existe no mundo irmãos altamente virtuosos. E todos eles têm uma coisa em comum, meus amores. Eles têm amor no coração, eles têm humildade, eles não saem por aí falando o que eles fazem, até porque eles não têm tempo para isso, eles estão em busca dos mais necessitados para fazer a caridade. Porque fazer a verdadeira caridade é exercitar o amor. E é disso que todos nós precisamos, não é isso? Então, é disso que a gente veio falar hoje. É sobre isso que a gente vai pensar, conversar com as pessoas da família. O que é virtude, né? A virtude maior é a caridade que se expressa no amor. O amor que Deus implantou na mente e no coração de todos nós. Se hoje ainda não somos altamente virtuosos, melhorando devagarinho, um dia a gente vai ser, se Deus quiser. Então agora nós vamos mais uma vez fechar os nossos olhos para fazer a nossa prece de agradecimento. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, aprendendo sobre a lei de harmonia, de amor, de
paz e de caridade que o Senhor vem nos ensinar. Abençoa, Senhor, a cada coraçãozinho que nesse momento assiste essa aula. Abençoe cada lar, cada família, que todos tenham paz, saúde e muita tranquilidade. E assim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade benfeitora, nós pedimos a permissão para darmos por encerrado a nossa aula. É com muita gratidão, Senhor, que nós encerramos esse momento. Fica conosco, fica em nossos corações, hoje, agora e sempre, que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus, né, meus amores? Graças a Deus. Olha, nós estamos na primavera, nós estamos quase na metade do mês de outubro, do outubro rosa, que seja florido, perfumado e de paz os dias de vocês. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.